Estamos aqui, católicos querem saber. Bom, pergunta da minha irmã Isabel Fernandes Veloso, 2634. Ela entrou aí nos comentários dos vídeos e colocou uma pergunta bem interessante. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? Essa é uma pergunta que é antiga e que, por mais que você fale, explique, a dúvida permanece. Tem umas perguntas que não param nunca. Você pode explicar, igual a adoração de imagem, que católico adora imagem. Você pode explicar. A dúvida vai ser sempre a mesma coisa. É incrível. Falar nisso, qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre idolatria de imagem. Aguarda aí. Vamos falar sobre isso hoje. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Essa pergunta é muito famosa porque ela é misteriosa. E tudo aquilo que entra para a categoria de mistério faz muito sucesso. Aquilo que é inexplicado, aquilo que tem teoria da conspiração por trás, aquilo que tem fatos secretos, isso chama muita atenção, isso dá muito ibope. Então, essa pergunta cai nessa categoria de coisas misteriosas. E por que é misterioso? Porque o Evangelho não conta nada disso. Essa fase de Jesus não é falada. A gente vê a infância de Jesus quando Jesus nasce, em Belém, depois recebendo a visita dos magos, ele já tinha aí perto de 2 anos. Com 4 anos, a gente tem uma notícia que ele volta do Egito, porque depois da visita dos magos, Herodes começa a perseguir as crianças. Então, José, Maria e Jesus fogem para o Egito. Com 4 anos, Jesus volta, e aí Jesus vai morar em Nazaré, uma cidadezinha pequenininha da Galileia. Ele vai morar lá em Nazaré. Aí, dos 4 anos em diante, não tem notícia. Aos 12 anos, a gente tem uma notícia dele, que ele está com José e Maria indo para Jerusalém na festa da Páscoa. Uma vez por ano, os judeus tinham que ir ao templo de Jerusalém. E eles vão numa caravana, e lá eles perdem Jesus, depois o reencontram, ele está ensinando os doutores no templo. Aí nós temos essa notícia, que é a última da infância de Jesus. É o Evangelho de Lucas, capítulo 2, que traz essa notícia. Então, ó, como é que é espaçado? A gente tem Jesus nascendo em Belém, um ano e meio depois, a gente tem a visita dos magos, ele menos de 2 anos de idade. Depois, ele com 4 anos voltando da fuga do Egito. E agora com 12 anos no Templo de Jerusalém. São 4 cenas da infância muito salteadas. Aí, depois dessa de 12 anos, vai dar um salto maior ainda. E a gente vai ver também no Evangelho de Lucas que Jesus começa a pregar o Evangelho por volta de 30 anos de idade. Aí narra o ministério de Jesus, dos 30 aos 33, mais ou menos. Jesus pregou mais ou menos 3 anos e meio. Narra-se esse tempo, e aí ele morre na cruz, aí vem a ressurreição e todos os eventos depois. Mas você vê que a vida de Jesus é toda salteada, dá saltos. Não é uma biografia. O Evangelho não é uma biografia dizendo quando ele nasceu, de que forma, quando é que ele fez isso, quando fez aquilo, vem dando as datas. Não. A proposta do Evangelho não é ser uma biografia, até porque esse tipo de redação biográfica, não existia 2000 anos atrás. A preocupação era outra.
A preocupação dos evangelistas não era escrever a biografia de Jesus, era dizer a mensagem de Jesus. Então, cada evangelista traçou um modo de contar a mensagem, não é a biografia. O evangelho é a mensagem de Jesus, não é a biografia de Jesus. Está claro? Você vê, por exemplo, o evangelho de João. João, ele pegou 7 milagres e narrou os 7 milagres. E disse, Jesus fez muito mais coisa do que isso. Mas isso eu estou contando para que você saiba que ele é o Filho de Deus. João fecha o evangelho dele assim. Por quê? Porque Jesus fez um montão de coisa, mas ele não está narrando uma biografia. Ele está contando uma mensagem. É uma homilia. Os evangelhos são uma homilia. O evangelho de Marcos, por exemplo, é a pregação de Pedro. Pedro pregando, Marcos ia escrevendo. O evangelho de Marcos é a pregação de Pedro. Entendeu? Então não é biografia. Não sendo biografia, sendo uma mensagem, aí você começa a entender que tem esses buracos na história. De recém-nascido já pula para 1 ano e meio, quase 2 anos com os magos. De 2 anos pula para 4, voltando do Egito. De 4 pula para 12 no Templo de Jerusalém. De 12 pula para 30, quando ele vai iniciar o ministério dele. E por que não tem esses meios? Não tem esses meios porque nesses meios os evangelistas não separaram nada que fosse importante para a mensagem que eles queriam dar. Ponto. É simples assim. Mas aí vem as teorias. Tudo tem uma teoria. Engraçado que o pessoal crê mais na teoria do que no que está escrito, né? A teoria é assim: Jesus foi estudar ciências ocultas dos 12 aos 30 anos. Então, quando ele voltou, ele sabia fazer ocultismo. Por isso que ele fazia milagres, andava sobre as águas, multiplicava pães, porque ele aprendeu ciências ocultas. Outros vão dizer que ele aprendeu budismo, porque o budismo é 500 anos antes de Jesus. Então, quando Jesus estava na Terra, já havia o budismo. Então, Jesus foi lá na Índia estudar budismo. Inclusive, essa teoria ficou mais forte depois de 1890, quando um pesquisador descobriu no mosteiro budista, lá na Índia, textos de um homem chamado Issa. E esse Issa foi para a Índia e começou a desafiar a religião hindu. Porque os hindus separam as pessoas por castas. Então tem a casta das pessoas, o grupo de pessoas que são privilegiados, nasceram abençoados. Tem a casta inferior, do grupo de pessoas que nasceu inferiorizado, já nasceu assim. Então não adianta, se você nasceu naquela casta, você não vai crescer na vida, você é para estar ali, como subalterno das castas superiores. Então, esse texto achado num mosteiro budista em 1890 por um pesquisador, diz que um certo Issa foi até lá e questionou as autoridades da religião hindu, dizendo que todas as pessoas eram iguais, que a religião deles estava errada, pregavam a separação entre as pessoas e que todos são iguais diante de Deus. E aí, as autoridades do hinduísmo o expulsaram dali, e esse Issa, então, foi para Jerusalém
e desafiou as autoridades da religião de Jerusalém, ou seja, os judeus, e lá em Jerusalém ele foi morto. Quem é esse Issa? Esse Issa é Jesus, né? Só que esse é um texto encontrado em 1890, que não tem comprovação histórica nenhuma. Alguém fez uma redação, uma narrativa, que tem até a ver com Jesus, porque realmente ele desafiou as autoridades de Jerusalém, e se ele tivesse nascido em outra cultura, em outra religião, ele teria desafiado da mesma forma, porque em toda cultura, em toda religião, tem os abusos dos religiosos. E o que Jesus fez foi denunciar esses abusos, esse controle do povo que o pessoal de Jerusalém fazia e que acontece na Índia, na China, no Brasil, em qualquer lugar, tem gente usando a religião para explorar o outro. Ponto. Então a narrativa é bacana. Está na linha do pensamento de Jesus, mas não prova nada. E não tem base nem histórica, nem arqueológica, nem de tradição nenhuma para explicar isso, para falar sobre isso. Muito bem. Como é que nós, católicos, entendemos essa questão desse buraco que tem na história de Jesus? Principalmente o grande vazio de informação, que é dos 12 aos 18, perdão, dos 12 aos 30 anos. São 18 anos de silêncio. Bom, primeiro a gente tem que ver na Bíblia alguma coisa que é dita, para a gente poder chegar a uma conclusão. Então eu separei 2 textos bíblicos, só para a gente ter uma noção. O primeiro texto bíblico é o texto de João, capítulo 7, versículo 15. João 7, 15. Traz uma notícia que ajuda a gente a entender isso. Vamos ver. Diz assim: admirados, os judeus comentavam: o meu ensinamento não é meu. Perdão, li errado. Li a frase de baixo. Vou ler de novo. Admirados, os judeus comentavam: como ele é tão letrado sem ter recebido instrução? Aí que Jesus vai responder o que eu estava lendo errado. O meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. Mas vamos ficar na frase dos judeus. Como ele é tão letrado, ou seja, como ele sabe tanto, sem ter recebido instrução. Todo rabino, que é um mestre, para pregar em Israel, tinha que ter antes tido uma instrução com outro mestre. Paulo foi aluno de Gamaliel. Gamaliel foi um grande professor em Jerusalém, famoso. Ele tinha uma escola. Antigamente as escolas eram a casa dos mestres, né? Os alunos iam morar com os mestres. Paulo foi morar com esse Gamaliel com mais ou menos 15 anos. E teve uma excelente instrução. Mas Jesus não teve mestre nenhum. Jesus não foi aluno de ninguém. E até muito engraçado que Jesus, ele vai chamando os discípulos dele. Vem, segue-me. Por quê? Porque ele não era um mestre famoso, porque ele não tinha tido mestre. Ele não tinha sido indicado por ninguém. Ninguém indicava ele. Então, ele teve que chamar os discípulos dele. O normal era alguém ter um mestre, se formar mestre, e agora os alunos escolhem esse novo mestre. Eram os alunos que escolhiam o mestre. Como Jesus não parte daí, ele não teve mestre, ninguém o indicava porque não o conhecia, ele que teve que chamar os seus discípulos.
Então Jesus já começa totalmente diferente de todo mundo. Justamente por quê? Porque ele não teve instrução, ele não teve estudo, ele não teve mestre. E aqui o que os judeus estão dizendo, como é que ele é tão letrado se ele não teve mestre? Se ele não aprendeu de ninguém? Então, por aqui a gente já vê que Jesus não ficou 18 anos na Índia estudando budismo, estudando ciências ocultas, sei lá onde. Não. Porque os opositores de Jesus já tinham mapeado a vida dele toda. E se Jesus tivesse estado fora, estudando fora, esse pessoal ia saber. Eles estavam verificando a vida de Jesus todinha. Mas eles dizem, ele nunca estudou, ele nunca teve mestre, como é que ele sabe isso tudo? Então a gente já vê aqui que Jesus não foi estudar nada em lugar nenhum. Uma outra cena interessante é Mateus, capítulo 13, versículo 53. Jesus foi criado em Nazaré. Como eu disse, quando ele volta da perseguição de Herodes, que ele volta do Egito para Israel, ele vai morar em Nazaré, que era a cidade de Maria e José. E lá Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém, fugiu para o Egito, e do Egito ele voltou para Nazaré, com mais ou menos 4 anos de idade. Então ele ficou dos 4 aos 30 em Nazaré, aprendendo o ofício de carpinteiro com José, vivendo ali, trabalhando ali. Era uma cidade pequenininha, não tinha 300 habitantes. Você imagina, uma vila. E todo mundo se conhecia, né? Aí quando Jesus tem 30 anos, que ele vai até João Batista, lá na Judéia, é batizado, vai para o deserto e começa a sua pregação, aí ele volta para Nazaré. Quando ele volta para Nazaré, já adulto, pregando, ensinando o que ele estava ensinando, o pessoal se assusta. Porque o pessoal conhece ele, foi criado ali. Até agora mesmo ele estava aí trabalhando na carpintaria. Que história é essa que agora ele tem algo diferente para dizer para nós? E aí, se você pegar Evangelho de Mateus, capítulo 13, a gente lê assim, ó, versículo 53. Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Ele foi à sua terra, ou seja, Nazaré, e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Ou seja, o pessoal da cidade não conseguia entender. Se Jesus tivesse estado anos fora, aprendendo magias, aprendendo budismo, aprendendo qualquer coisa, o espanto deles ia ser diferente. Ia dizer assim, nossa, ele viajou e aprendeu muita coisa fora, hein? Mas não. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? E eles continuam. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Judas e Simão e Judas? Tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre esses irmãos Jesus, vídeo 5 e vídeo 18. Digita aí na busca do YouTube, católicos querem saber 5, católicos querem saber 18, que você vai ver esses 2 vídeos, tá? De onde lhe vem tudo isso? Ou seja, eles não sabiam da onde que vinha
tudo aquilo que Jesus está falando, porque Jesus ficou criado ali com eles. Então nós temos o testemunho do pessoal da cidade de Jesus, de Nazaré, e nós temos o testemunho do pessoal da cidade grande, dos fariseus, dos judeus, a autoridade em Israel, que pesquisaram a vida de Jesus e viram que ele não tinha estudado com ninguém. Então, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, o que todo jovem de Nazaré fazia de 12 a 30 anos. Trabalhava, era carpinteiro, tinha sua vida comum, frequentava a sinagoga dia de sábado. Aos 30 anos, ele vai iniciar a sua missão. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Abraço para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.